Diabetismo, é terapeuta holístico, especialista em medicina tradicional chinesa, formado há 14 anos. E por todo o seu trabalho de Bom, agradeço novamente a presença de todos e já indo direto ao ponto, né, porque esse assunto na verdade é uma palestra que a gente... o câncer na verdade ele virou uma indústria mesmo, tá? Então se a gente for pesquisar sobre a cultura do câncer, não é a cultura da vida, tá? O veganismo em si, ele está claro que tem uma parte muito importante na cultura da vida pelo animal em si, mas às vezes a gente peca em algumas coisas e acaba entrando na cultura do câncer também pelo costume cultural que as pessoas têm de acreditarem que tudo que está falando na mídia é verdade, né? Sem antes pesquisar. E há 4 anos atrás, eu comecei a pesquisar mais sobre essa cultura do câncer. E nos últimos 2 anos, eu tenho tratado pacientes com câncer e que hoje a grande maioria já está curado, né? E não só pelos ensinamentos, mas também pela vontade de ser curado, né? Pela vontade de ter essa cultura da vida. E acompanhando esses pacientes eu pude notar que a grande maioria, pesquisando lá fora também, e a grande maioria vem pela alimentação. E olhando estudos russos e croatas, que são os 2 maiores países, né, que eu pesquiso, e todo o meu material vem mais da Rússia, eles falam que 80% dos tipos de câncer vem pela alimentação. Então, 7% está relacionado com padrões mentais negativos, que mágoa, ressentimento, enfim. E outros percentuais relacionados à hereditariedade. Por exemplo, 3%. Muitas pessoas falam, né? Minha família teve câncer, tal pessoa teve da minha família, então por isso que eu tenho também. Mas isso é uma grande mentira, tá? É um mito isso, porque na verdade as pessoas elas têm porque elas seguem os mesmos padrões, seja mentais, comportamentais e também alimentares. Então, se a gente pegar um japonês, por exemplo, que não tem uma cultura de consumir laticínios, eles são os países com menor incidência de tanto problemas respiratórios como osteoporose e também câncer de mama e câncer de pulmão também. Vocês sabiam que o leite, né, até a gente estava conversando com o Gilberto, o leite que o pessoal Hare Krishna ou que os Ayurvedas consomem, na verdade é da cultura indiana, né? É aquela vaca sagrada lá. Aqui a gente nem chama de leite mais, tá? Eu chamo o leite de caixinha de aglomerado de produtos químicos. Porque se a gente for olhar, é isso que ele é, né? Para aquele leite ter um lucro para a indústria, porque uma indústria, ela abre pensando em ganhar dinheiro, né? A maioria. E para ela ter lucro, esse leite precisa ser pasteurizado para ele durar mais, ficar mais tempo na prateleira. Depois ele vai e volta várias vezes. Depois, quando ele vence, ele volta de novo para... Eles não jogam fora esse leite. Esse leite volta, ele é pasteurizado novamente e volta a ser embalado e volta para a prateleira. E aí a gente não, porque eu já desmamei, né? Com 14 anos eu tomei 13, né? Tomei minha última mamadeira. Então, depois não mais. Mas esse leite, ele deixa de ser um produto natural que uma vaca demoraria
nos ofertaria, ou ao seu animal, também ao seu filhote, 7 litros, que era o que ela dava há 30 anos atrás, hoje ela dá 70 litros. Então, olha, isso não na Índia, né? Mas aqui no Brasil, sim. E aí o leite, ele está relacionado, olhando nas pesquisas, ele está relacionado com 5 tipos de câncer, o leite. E qual vocês acham que é o maior causador de câncer de pulmão e de laringe? A maioria, acho que pensou cigarro, né? Quando fala pulmão, cigarro. Vocês sabiam que o leite, ele briga pau a pau com o cigarro como um dos maiores causadores de câncer de pulmão? Então, quando a gente pensa nessa cultura, seja de mudança de consciência, né, do veganismo, a gente tem que pensar também, acho que entrando um pouquinho mais fundo, na nossa consciência e, como o Mateus falou, nós também somos animais, né? Então, será que a gente está alimentando o nosso corpo com alimentos reais, verdadeiros, comidas de verdade, né? Eu, como falo muito da alimentação crua, mas mesmo cozido, será que as pessoas estão comendo alimentos de verdade, né? Mesmo sendo um cozido saudável, né? Uma sopa de abóbora, né? A gente tem no Brasil muitas abóboras, ou muitos tipos, né, de abóbora, ou um arroz integral orgânico. Será que a gente está comendo isso? A sociedade em si não, né? A gente vê aí cada dia mais prático melhor. E aí há 30 anos atrás começou, eu me lembro que a gente, quando era adolescente, por exemplo, eu não via tantos casos de câncer que nem tem hoje, né? A gente vê que a industrialização dos alimentos, os russos falam que foi a causa principal da maior incidência de câncer na população. Somados à ansiedade, estresse, tudo isso também aumentou mais ainda. Cada dia as pessoas com mais compromissos, mais corrido, com um tempo mais apertado, e isso gera toxinas no nosso corpo, né? E alguém aqui tem taquicardia, às vezes está lá, trabalhou tanto que está com taquicardia, né? Isso é um extremo para o seu corpo. Então hoje a gente tem um estímulo muito grande, seja com a gente mesmo ou crianças, adolescentes, com estímulos muito rápidos, né? A gente está na era rápida. Informação, a gente divulga um curso, por exemplo, 2 horas a minha caixa de e-mail está lotada. Então antes a gente tinha que panfletos, né? Eu comecei nessa caminhada da alimentação há 14 anos atrás. Eu vejo que nos últimos 3 anos, depois de 2012, né? Todo mundo falava que o mundo ia acabar em 2012, mas depois do ano, eu acho que acabou mesmo, não teve uma mudança de consciência. Depois desse ano, quando entrou em 2013, teve um aumento muito grande de pessoas despertando. E esse despertar, eu acho que é porque a gente está evoluindo muito mesmo. Einstein já falava, né, que para se mudar a cultura de uma população, demoraria ou um pensamento, ou por exemplo, a escravidão, as mulheres votarem, né, não serem mais propriedade, posse dos homens, demora 50 anos, na verdade, isso. Eu acho que a gente já está há um bom tempo. Mas Einstein falava por quê que demoraria 50 anos na época dele? Porque as outras pessoas morrem. E aí nascem outras pessoas com uma consciência melhor. E é isso que a gente está vendo hoje. A gente cansa de ver vídeos na internet, né, das crianças já não querendo mesmo consumir, né, carne, né? A gente cansa de ver, acha fofinho, né? As crianças, ele não gosta de carne, né? E a mãe vai dar, tá? Então a gente vê que como nós fazemos partes de um organismo vivo,
que é o nosso planeta, ele também nos auxilia nisso, né? Então, as pessoas que nascem, a evolução é isso, né? Seja doenças virais, as doenças mesmo elas são para a evolução nossa também. Quando eu fui pesquisar sobre, mas por que algumas pessoas são imunes a algumas doenças e outras não? As pessoas moram no mesmo lugar, frequentam os mesmos lugares, mas umas pegam uma gripe, um resfriado e outras não. E aí a gente vê que é tanto pelo terreno biológico dela, né? O corpo dela é imune àquilo, como porque talvez ela tenha um padrão de pensamento diferente, né? E observando isso, a gente identifica que os vírus, as bactérias nocivas, tudo isso são uma autosseleção do planeta. É duro falar isso, né? Mas para que a raça humana fique a cada dia mais forte, né? A gente, os cachorros, os vira-latas, né, por exemplo, eles são muito mais fortes, né, muito mais imunes a determinadas doenças do que cachorros feitos aí em laboratórios, né? Porque a gente fala que esses criadouros, na verdade, não passam de laboratórios. E então, quando a gente parte desse princípio de que o nosso planeta é um organismo vivo, não importa o que a gente faça com ele, ele vai se regenerar, tá? Só que, será que a gente vai estar aqui para ver isso, né? Será que se a gente continuar degradando, devastando e consumindo cada dia mais, a gente vai estar aqui para isso? E o câncer está totalmente relacionado também com o consumismo. Porque quanto mais a gente está consumindo produtos, seja industrializados ou, que nem a gente estava falando dos cosméticos, maquiagens, tudo isso pesquisem, tá? Pesquisem aqueles nomes difíceis que a gente vê nas embalagens de um shampoo, por exemplo, ou de outro produto. Será que aquele produto que está lá, está escrito testado dermatologicamente, né, pode usar, mas será que aquilo não é um produto nocivo? Não é um produto que vai causar, talvez a curto prazo ou a longo prazo, um tipo de câncer, ou vai te deixar com alguma sequela, alguma coisa? Então, a informação a gente tem hoje, né? Quando eu comecei há 14 anos atrás, não existia na internet, né? Assim, a gente não tinha tanto acesso. Hoje a gente tem, seja de receitas, para tudo a gente tem. E falando assim do veganismo na parte do câncer, há 4 anos atrás eu comecei a ler bastante coisa da Rússia, falando sobre o malefício da carne para a nossa saúde, e inclusive Harvard, né, já retirou a carne há muitos anos da pirâmide nutricional saudável. E em maio de 2013 eu estava fazendo um retiro detox lá em Minas e recebi a notícia que eles tinham retirado o leite e derivados da pirâmide nutricional saudável. Carne, ovos, isso tudo já tinha tirado. Então, assim, se Harvard está falando, uma universidade conceituada, né, Oxford, tem vários pesquisadores falando sobre esse assunto, será que a gente sabe mais que eles, né? Que pesquisam isso todo dia, uma universidade conceituada, as pessoas mais inteligentes estudaram lá, né? Os cientistas mais renomados. Então, acho que é uma coisa para a gente pensar, porque tem muitos governos. Eu não sou a favor de partido nenhum, e até assim, eu acho que a gente tem, cada um sente no seu coração para quem deve, né? Eu não estou no partido de ninguém, mas eu acho que a gente é que cria o nosso destino, seja um câncer, ou seja uma outra doença, ou seja um país ruim, uma política ruim. Não estou falando que é ruim ou que é boa, tá? Mas eu acho que é a gente que
deve criar o nosso destino. E quando a gente vai, e voltando na carne, né, a gente pesquisando sobre a carne, os russos falam que ela é causadora de 12 tipos de câncer. Tá? A pipoca de micro-ondas, ela causa 5 tumores, 5 tipos, até tumores de testículo. Tá? E eu escrevi um artigo ano passado falando sobre reprodução, né, sobre fertilidade. E a gente vê que hoje em dia a humanidade está mais infértil a cada dia que passa. E isso se dá devido à industrialização dos alimentos também. Tá? Não estou falando que não existem empresas que produzem alimentos bons para consumo, mas são raras as exceções. Eu conheço algumas, sempre que eu procuro, na verdade, essas empresas, a gente vai lá, visita eles e conhece o produto para poder indicar para as pessoas. Agora mesmo a gente conheceu a Bioporã, que é uma empresa de manteigas veganas, prensadas no moinho de pedra, fica o dia todo a castanha sendo moída. Então olha a diferença de um produto feito numa indústria que não preza a saúde. Né? Então eu acho que o câncer, aí todo mundo já sabe que é uma das maiores causas de mortes no mundo todo. Né? Ela só perde para doenças cardíacas. Então as duas estão pau a pau aí, mas doenças cardíacas ainda é a maior causa de mortalidade no mundo, seguidas depois do câncer, depois do diabetes e outras coisas mais. Mas essas duas, elas são as maiores e as duas estão relacionadas a boa parte da alimentação. Hipertensão é a coisa mais fácil de se curar na vida. Não existe doença mais fácil de curar do que hipertensão. Então é uma grande mentira da indústria do câncer também, porque a hipertensão está relacionada, os remédios hipertensivos causam câncer. Tá? Então existe uma indústria por trás disso, a indústria farmacêutica, que o lema dela, né, não sei se aqui alguém conhece o Dr. Dair Ribeiro, e ele é meu amigo e tal, e uma vez ele falou, ele até já divulgou em vários vídeos, ele falou que o lema, na verdade, que ele já trabalhou, já foi presidente de uma das maiores indústrias farmacêuticas dos Estados Unidos, né, a Novartis, e ele fala que o lema da indústria farmacêutica é não matar e não curar. Tá? Por quê? Porque eles querem que vocês fiquem tomando um remedinho o resto da vida. Tá? Esses remédios controlados, tudo isso é uma grande furada. A gente consegue reverter com a alimentação e com mudanças de padrões mentais. Se você imaginar que em todo inverno você vai ficar resfriado, todo inverno eu tenho um resfriado, você já colocou no teu mental, no teu subconsciente, que quando chegar um friozinho, você vai ficar resfriado. Tá? Então a gente tem que mudar esses padrões mentais, seja padrões adquiridos na infância, na adolescência, a gente tem que mudar isso. Tá? E olha, a notícia boa, ótima, na verdade, que eu tenho para dar para vocês, é que todo padrão mental negativo ele pode ser revertido em 30 dias. Então, não importa a idade. Tá? Eu sugiro que todos aqui leiam o primeiro livro para vocês lerem hoje, amanhã, depois, Você Pode Curar Sua Vida. Alguém conhece aqui a Louise Hay? Conhece? Ela está fazendo 90 anos esse ano e ela faz um trabalho bem legal. Ela se curou, né, do câncer e o trabalho dela é incrível porque milhões, não é nem milhares, tá? Milhões de pessoas se curaram passando por ela, seja por palestras. Ela mora nos Estados Unidos e
Então eu sugiro que vocês leiam esse livro, procurem no YouTube, tem um filme dela que chama Você Pode Curar Sua Vida Também. Também não tem, tá? Eu falei também, mas é Você Pode Curar Sua Vida. Então, aí, esse filme é bem legal porque ela mostra como pacientes com AIDS se curaram. Como? Né? A gente acredita que não tem cura para AIDS, né? Você sabia que já tem cura para AIDS? Já existe cura para AIDS em Cuba há muitos anos. Eu já tratei vários pacientes com AIDS que se curaram só mudando padrões mentais e mudando a alimentação. Se a gente tem uma alimentação que não agride o nosso corpo, que só vai nutrir o nosso corpo, pensando também no veganismo, tá? Não é a gente se alimentando, modificando pratos. Então, assim, agora eu vou pegar um pouquinho na ferida de todo mundo, né? Que sai de um prato convencional, feijoada vegana. Isso é horrível. Ela é feita com proteína texturizada de soja. Vocês sabem o que é proteína texturizada de soja? É o refúgio. Ela é cancerígena, porque toda a soja brasileira ela causa câncer, toda a soja, não porque ela é soja. Eu tenho uma amiga, Conceição Trupon, que escreveu, a Conceição Trupon escreveu um livro falando sobre a soja. Hoje ela tem vergonha do livro. Tá? Ela é minha amiga, eu posso falar isso porque ela já me falou, ela nem vende mais o livro. Mas por quê? Porque a soja de hoje, no Brasil, não é mais a mesma. A soja que a gente tem aqui no Brasil não é a mesma de 20, 30 anos atrás. Tá? Na década de 80, quando a Monsanto veio para o Brasil, ela trouxe soja transgênico, milho transgênico. Não caia nessa de orgânico, tá? Milho orgânico no Brasil não existe mais, tá? Que não seja transgênico. Então, eu até falo, milho, soja e trigo não dá mais para consumir. Tem um produto que foi na verdade falam que é um tipo de um nutriente que deve ser adicionado à alimentação da mulher grávida, né? Que é o ácido fólico. Não sei se alguém já leu o meu artigo falando sobre o ácido fólico, mas o ácido fólico ele é cancerígeno também. E ele fala, mas como, né? Todos os obstetras, os ginecologistas indicam ácido fólico na alimentação. Como que o ácido fólico é cancerígeno? Ele é uma vitamina. Mas na verdade o que a gente tem no Brasil não é, tá? É o folato que a gente tem que consumir, que tem no amendoim, mesmo torrado, tá? Amendoim mesmo torrado, não só falando do cru, mas mesmo o torrado tem folato. Então mulheres grávidas, é só ter uma alimentação equilibrada, é só ter verde na alimentação. A nossa base de alimentação deveria ser verde, né? Gilberto falando muito do suco verde, eu prego muito o verde, porque o verde, a cor verde, se você quer desintoxicar, é verde, tá? As pessoas perguntam, Elisa, eu tenho tal problema. Primeiro comece. Não existe um remedinho, uma erva que você vai tomar e vai se curar disso. Não é assim que funciona, tá? Se você continuar comendo as porcarias e todas as outras coisas mais, o teu corpo vai continuar, né? Vai continuar no estado que está. Então, quando a gente modifica o hábito alimentar, o primeiro passo do corpo é ter reações. Então, ele vai, pararam de comer essas toxinas. Eu quero mais da outra. E você começa a se alimentar de coisas boas. Só que nesse processo, as pessoas têm que entender que quando você sai de uma dieta ruim e vai para uma dieta boa, além do teu corpo sentir isso na parte boa, ele também vai sentir na parte ruim. O segundo e o terceiro dia são os piores, porque você não quer sair da cama. Depressão, tudo de ruim você tem nesse dia. Segundo, terceiro, às vezes até o quarto, quinto dia. Indisposição, aí você fala, essa alimentação não está funcionando para mim, eu não posso comer isso, né? Aí é a história, tem um livro de um amigo meu que fala que
Um senhor comeu um pastel na feira de carne, acabou de chegar, viu a netinha comendo uva, foi lá e comeu as uvas da netinha e deu azia ali na hora. Por quê? Aí ele olhou e falou: ai, me deu azia, eu não posso comer uva. Por quê? O corpo dele está tão ácido que quando cai uma coisa alcalina lá, uma boa parte dela se perde e fermenta, subindo gases, né? Porque o estômago dele está numa alta digestão, né? Está tentando lá digerir todas aquelas toxinas, aquilo lá, aquela luta tremenda. E quando cai coisas boas partes oxidam e morrem. As enzimas não são absorvidas totalmente, os nutrientes também não. Só que boa parte que é absorvido é recebido no corpo, até ele fala no livro, né? E é recebido no corpo com aplausos, com festa, né? A hora que chega no lugar que precisa para reparar o corpo. Então não é assim, vocês mudando, né? Saindo de uma coxinha, seja uma coxinha não vegana, como uma coxinha vegana, indo para uma alimentação mais natural, não é assim de, eu vou sair, meu corpo vai estar do mesmo jeito. Não, vocês sentem uma transição um pouquinho, tenham um pouquinho de paciência que isso passa. Por que também? Bactérias nocivas, a bactéria do trigo, sabe quantos dias demoram para vocês parar com a abstinência do trigo? São 30 dias de abstinência. Você sente, você parou com o glúten, parou com o trigo. O glúten, para vocês terem uma ideia, para mim não é nem um problema, tá? Muita gente fala do glúten, né? É o glúten, a dieta sem glúten, tá? O glúten é o que menos importa numa farinha adicionada de ferro e ácido fólico, tá? Qual é o meio de contaminar? Vamos falar de conspiração agora, né? Todo mundo, a conspiração mundial para matar a população, né? Os chemtrails, né? Os chemtrails, tudo isso que não sei se você sabe o que é, né? Mas, enfim. Qual é o maior veículo embutido na sociedade, seja brasileira ou outras culturas, para se adicionar alguma coisa nociva? O pão, né? O pão, porque o pão está até na oração, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Então vamos adicionar uma coisa lá que faz mal para a saúde das pessoas e que a farinha de trigo é a maior causadora de câncer de mama e próstata no Brasil. Porque a nossa farinha de trigo é diferente da Dinamarca, por exemplo. A Dinamarca, ela usa o trigo original e a farinha de trigo italiana também. Mas a farinha de trigo tem ácido fólico. A dinamarquesa não. É proibido colocar ácido fólico. Tá? Na Rússia também não. Então tem alguns países que já têm uma consciência diferente, tá? E não aceitam que a sua população seja alvo de indústrias que só visam o lucro. Na Rússia mesmo, porque tem muito material deles que não é traduzido para o inglês, por exemplo. Se você vai estudar, você tem que aprender o russo para poder aprender lá. Por quê? A Guerra Fria ainda existe, né? Ainda existe a Guerra Fria, a gente acha que não, porque não passa na TV, tá? Mas ainda existe, os russos não gostam de americanos e vice-versa, tá? Mas isso por questões políticas, culturais também. Então, muito material fica lá. E aqui no Brasil, a gente é quintal dos Estados Unidos. Então, aqui e a Argentina são os dois piores países para se consumir alimentos. Porque a gente tem uma demanda muito grande de agrotóxicos e, fora isso, alimentos industrializados também não têm critérios. Você pode estar tomando um azeite e ter câncer. Olha que legal. Um azeite extra virgem, né? Não é bom um azeite? Só que ele pode estar misturado óleo de soja nele. E você não sabe, porque a legislação não te fala isso. Não tem uma legislação que fiscaliza isso. Tá? Por enquanto não. Vamos ver, vamos pressionar, né? Para que tenha. Então tem muitos alimentos considerados saudáveis, farinha de trigo integral. Isso é a maior enganação que existe. Tá? Farinha não compre pão 7 grãos.
Pão 7 grãos, pão 12 grãos, pão sei lá quantos grãos, isso também dá câncer. Tá? Agora vocês falam, e agora o que eu vou comer, né? Olha, a gente tem muitos vegetais, comida de verdade, tá? Vamos comer comida de verdade, a gente tem produtores orgânicos aqui. Vamos comprar alimento, tá? E não embalagens, né? Quer fazer uma lasanha? Eu tenho uma receita ótima de lasanha, alimentos que já são veganos, mas a gente tem que entrar num ponto maior. Vamos cuidar do nosso maior bem, que é o nosso corpo. Se a gente ama os animais, vamos nos amar primeiro, né? Os 7 passos dos essênios, isso é uma palestra, foi uma palestra até que foi a primeira palestra que o embaixador da ONU da Coreia do Sul viu eu ministrar. Nessa palestra eu falava sobre a paz pelo alimento. Como a gente adquirir a paz mundial se a gente não tem a paz nem com o nosso corpo, né? Exames não quer dizer nada. Se o teu exame está mostrando que você é saudável, está lá, segundo os padrões médicos. Eu, com os meus pacientes, eu olho os exames, claro, porque tem alguns parâmetros lá que a gente tem que comparar para ver como está. Mas os exames é o que menos importa numa pessoa. Não adianta ela ter os exames em ordem e não ter disposição, ela ser sonolenta ou não dormir direito. Tem vários outros fatores que a gente avalia. Quem quiser pode ler lá no meu site, dietacurativa.com. Você vai entrar no site, tem lá um artigo que eu escrevi que chama Exames não mostram a sua saúde. Tá? E então não quer dizer nada, porque o corpo está em luta para deixar os seus parâmetros em ordem. Quando sai um pouquinho, é porque ele já não está vencendo mais. Tá? Então, é a mesma coisa você medir o pH sanguíneo. A gente fala muito da dieta alcalina, que é a dieta com alimentação crua, mas o corpo, quando a gente mede a saliva, por exemplo, de um paciente com câncer, ela está entre 3,5, quando ele está bem ruim, até 5. O paciente com câncer sempre tem esse pH. Tá? Isso já é base. Quando a gente mede o sangue dele, está 7. A escala de pH alcalino ou ácido, abaixo de 7 é ácido, é corpo ácido. Um refrigerante tem de 2,3 a 3,2 o pH de um copo de refrigerante. Então você teria que tomar 33 de água com pH 8 ou 9 para reequilibrar teu sangue de novo depois de um copo de refrigerante. Quem que toma isso? Ninguém, né? Refrigerante é uma das maiores causas de Alzheimer e Parkinson, assim como os adoçantes também, tá? Ainda não falei do açúcar, que eu deixei por último. Mas o adoçante também não é bom, tá? Adoçante sintético, aspartame, todos esses tipos de adoçante, eles também causam câncer. Tem muita coisa que a gente vê, às vezes, em vídeos, em palestras, que fala assim, não, mas isso ainda não tem pesquisa para isso. Não tem aqui no Brasil. Tá? Vamos pesquisar lá fora. Profissionais da área da saúde, vamos aprender outros idiomas, né? Quer ser um profissional bom da saúde? Eu, por exemplo, estou escrevendo até um artigo que estava escrevendo aqui agora há pouco, nos bastidores ali, enquanto estava com ela, eu estava escrevendo um artigo que eu vou lançar ainda por esses dias, falando sobre o papel da cura. Qual é a cura? Né? Ou o papel do curador, que é o terapeuta, o médico. Será que você vai no profissional da saúde que é desintoxicado? É igual você ir no cardiologista fumante obeso, que daqui uns dias vai morrer de problema cardíaco. Não tem como. O profissional que você procurar, ele tem que ser o exemplo de saúde. Tá? Se você quer ir numa esteticista ou uma pessoa que faz drenagem linfática e é imensa de gorda, não está funcionando, né? Porque, ou você vai numa pessoa que trabalha com beleza e ela não tem uma beleza.
Então a gente tem que ser coerente, a gente tem que ter, assim, vamos parar e pensar primeiro, né? Não vamos deixar esse mundo de controvérsia, de enganação, contaminar a nossa mente, usar isso também. Porque quando a gente faz o seguinte, a gente reclama da vida, né? A gente fica só reclamando, esse país, né? Ou, esse mundo não presta, né? Não sei o que lá. Isso é o que você está criando para o seu mundo. O meu mundo é ótimo, tá? O meu mundo não tem violência, o meu mundo não tem doença, o meu mundo só tem amor, só tem alegria. Por quê? É isso que eu cultivo todo dia. Se a gente acorda e acha que, mesmo tendo uma doença, seja um câncer ou algum outro tipo de doença, se a gente acorda e acredita que aquele é o melhor dia da nossa vida, ele vai ser, tá? Se a gente acorda de mau humor, chutando tudo e eu tropecei, aquele dia vai dar errado, com certeza. Já fizeram isso? Já aconteceu isso, né? De você acordar de mau humor e o dia inteiro você torcer para ele acabar logo, né? Então a gente tem que mudar a nossa vida, tá? Então a lição de casa é ler o livro, você pode mudar a sua vida. E vamos pesquisar mais, vamos comer comida de verdade, tá? Mesmo que seja cozido. Eu tenho tratado pacientes com câncer, casos graves, com alimentação 100% crua, para reversão rápida. Se a gente quer uma reversão de pouquíssimos meses, a gente faz uma dieta basicamente crua mesmo, 100%, e depois de 30 dias a gente vai modificando alguma coisa. Porque eu quero que aquele paciente fique curado logo, né? Porque eu tenho muitas outras pessoas pedindo auxílio, então eu não vou ficar enrolando aquele paciente, que é o que normalmente acontece na indústria do câncer. Só que assim eu não dou conta de atender todo mundo, tá? Mesmo atendendo mais de 1.500 pacientes, ainda é pouco, né? Olha quantos milhões de pessoas por ano adquirem câncer. São milhões, tá? Então, assim, eu acho que o veganismo ele é um ponto de partida, mas vamos olhar realmente se os alimentos que a gente está comendo é alimento de verdade. Então, mesmo que é uma comida cozida, tudo bem. Dr. Neil Cousins é o guru da cura da diabetes, né? Já tive o prazer de trazer ele, ou ajudar também, né, no evento, que trouxe ele para o Brasil 2 vezes já, isso em 2013 e agora esse ano de 2015. E ele fala que se você praticar uma alimentação, ele é um mestre Ayurveda também, e ele fala que se você praticar uma alimentação que contenha mais cru do que cozido, não precisa ser 100% cozido, mas contanto que o seu cozido não seja pipoca de micro-ondas, ou então não seja lasanha de caixinha, tá? Ou a coxinha do bar do Zé, tá? Contanto que seja alimento de verdade, tá? Uma sopa de abóbora, uma sopa de mandioquinha, alguma coisa boa, preferência orgânico. A Louise Hay, com 90 anos agora, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer a vida dela, foi horrível a vida dela. Tá? Até os 20 e poucos, 30 e poucos anos de idade, foi horrível a vida dela. Ela foi estuprada várias vezes pelo padrasto, teve uma vida horrível. Só que ela não deixou se abalar por isso. Ela usou isso como uma ferramenta para alavancar. E hoje ela cura, ajuda, né, no auxílio de milhões de pessoas no mundo. Então eu acho que é isso, acho que a gente tem. Isso aqui é só um start para vocês. Até assim, quero ver muitos, todos aqui no Limeira Veg, no dia 3. E esse é o ponto de partida, tanto o Limeira Veg foi como é agora, esse seminário para a gente discutir tanto a exploração animal,
como a exploração da nossa saúde. A gente é explorado todo dia. A gente acorda e já é explorado pela indústria. Indústria do câncer, essa indústria